entrar na minha casa. Tá bom, manda eles me interditar eu de entrar na minha casa. Quem é você? Eu sou um cara que mora aqui. Entendeu? É problema seu, não tá de saco cheio, não. Tá de saco cheio, é problema seu, rapaz. Hoje nós vamos analisar o suposto ataque de fúria de Danilo Gentili. Será que ele realmente teve um ataque de fúria ou ele estava na sua razão? E mais, eu vou mostrar para você como a aula que ele deu na resposta dele no Instagram serve para você aprender oratória e comunicação. Como desmascarar uma mentira, como você deve responder quando alguém contar alguma mentira sobre você. Pois ele deu uma grande aula e você vai acompanhar comigo no vídeo de hoje. Portanto, fique até o final. Se você perder uma partezinha, você não vai conseguir ligar os pontinhos e fazer o que deve fazer para responder a mentiras que plantam sobre você. Então, acompanhe comigo o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Vamos começar analisando primeiro o vídeo que causou toda essa repercussão. Isso aconteceu no domingo de carnaval, acompanhe comigo. Tá bom, manda eles me interditar eu de entrar na minha casa. Quem é você? Eu sou um cara que mora aqui. Entendeu? É problema seu, não tá de saco cheio, não. Tá de saco cheio, é problema seu, rapaz. Problema seu. E logo depois desse acontecido, ele foi às redes sociais para se retratar, na verdade, para se explicar. E ele fez brilhantemente. Olha só a aula que ele vai te dar de comunicação agora. É o meu dia de folga, eu deveria estar descansando, mas eu não estou descansando. Eu estou tendo que parar tudo para fazer esse vídeo, porque eu vi que vazaram um vídeo meu, alguém me filmou na rua, em um momento que eu estava extremamente irritado. Eu vou parar aqui já no começo, porque a primeira coisa a se dizer é que ele fez muito bem em dar uma resposta rápida. O que acontece? Eu posso até dizer para você que talvez tenha sido a assessoria dele. Ah, Danilo, você tem que ir lá e se pronunciar. Ou não. O Danilo é conhecido por ser um grande comunicador. E parte de ser um grande comunicador é entender o timing das coisas. Como ele é uma pessoa pública, logo que sai uma notícia dessas, uma pessoa metendo o pau, falando que você agrediu trabalhadores, etc e tal, o que você precisa fazer imediatamente é ir a público e contextualizar aquilo. Porque na internet tudo pega um corte e fala um absurdo. Então ele fez muito bem, ponto número 1, em ir a público rapidamente. No mesmo dia, na verdade, ele já fez isso e gravou e postou esse vídeo no Instagram dele. Então começa por aí, ele já fez bem em ir a público. Segundo ponto aqui da nossa análise é mostrar para você que ele realmente está com raiva. Pensa em você quando você fica com raiva. A primeira coisa que você faz é o quê? É arregalar os olhos. Então ele veio falar para a câmera o seguinte: hoje é domingo, hoje é meu dia de folga. Então essa expressão dos olhos deles, esbugalhados ou arregalados, como queira, é um sinal claro de que ele está visivelmente com raiva. Vamos seguir aqui para ver o que mais traz a análise. Postou na internet e eu me vejo na obrigação de contextualizar por que isso aconteceu. Porque quando vazam coisa na internet, é muito fácil descontextualizar. Eles pegam 30 segundos de vídeo e colocam lá: olha o Danilo, olha, fez isso, fez aquilo, olha como ele é escroto, olha como ele é não sei o quê. Então, antes que isso aconteça, eu já estou dizendo o seguinte: eu vou mostrar o vídeo que vazaram aqui, que alguém filmou. Vazou não, né? Alguém filmou e postou. Gestos, né? E estão descontextualizando. Eu vou mostrar ele aqui agora, assistam. E logo depois que eu mostrar ele, eu vou contextualizar vocês por que eu tava puto e ainda tô e cheguei nesse ponto. Vai lá. Te deixam puto. A hora que você tá puto e irritado, te gravam, jogam na internet e descontextualizam. E começam a associar coisas que não tem nada a ver e não aconteceu no momento. Esse perfil fake, por exemplo, obviamente posta de fake, porque aí ele pode escrever o que quer sem se responsabilizar com o que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que eu teria tratado
mal trabalhadores, porque eu sou um escroto. Então veja o seguinte, Vamos lá. Uma coisa muito importante aqui a se dizer é como ele traz dados, né? Como ele escolheu claramente o tipo de orador que ele vai ser. Até o momento, ele escolheu ser um orador analítico. Orador analítico, para você entender, é aquele que traz dados para o seu discurso, aquele que se apresenta através de comprovação. Então, é uma reportagem. No caso, ele trouxe o próprio perfil fake. O perfil que falou mal dele, falou que ele estava agredindo trabalhadores. E uma coisa que ele vai fazer muito bem aqui nesse vídeo é desconstruir uma narrativa mentirosa. E como que você faz isso? Como que você destrói uma narrativa mentirosa? A primeira coisa é contextualizando. É trazendo para um contexto aquilo que foi mostrado para as pessoas. Porque quando alguém conta uma mentira para você, o que acontece? Aliás, de você, geralmente pegam alguma coisa que é uma pontinha de verdade, então uma pequena verdadezinha, e fazem com que aquilo seja uma verdade absoluta. Então isso é que se caracteriza como uma mentira nesse caso. Então sempre que alguém quiser inventar um boato sobre você, eles vão pegar uma coisa mínima, uma coisa que é um pouco verdade, e vão transformar em verdade absoluta. Isso é descontextualizar. E o que ele está fazendo aqui claramente é desconstruindo essa narrativa. Então ele começa muito bem nesse ponto aí. Vamos acompanhar aqui o que ele faz mais durante essa retratação. em nenhum momento eu agredi ou xinguei algum trabalhador. Eu estou chutando uma placa e jogando para o lado um cone. E vocês vão saber por quê já já. Em nenhum momento eu fiz isso coisa com... interessante. E vocês vão saber por quê. O gatilho da expectativa. Ele está colocando o público na expectativa. Então ele começou a narrativa já colocando um dado, mostrando. Eu estou falando dessa galera aqui que está fazendo perfil fake falando mal de mim, e eu tenho provas disso, eu mostro para vocês. E logo em seguida ele está falando, criando uma expectativa no público. Eu vou falar por que eu chutei a placa e por que eu arremessei o cone. E vocês vão ficar comigo aí até o final para vocês saberem. Então ele já cria uma expectativa. Então um ponto positivo também na narrativa do Danilo Gentili. com pessoas, eu fiz isso com coisas. Aí esse perfil fala, queria que fosse um delivery. Por que você queria que eu fizesse isso com delivery? Você não gosta de entregador de delivery? Muito pelo contrário. Eu gosto, inclusive na pandemia, eu fiz... Uma coisa interessante aqui que ele fez foi mudar o significado das palavras. O que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de discurso, é importante que você desconstrua a mentira, certo? E para você desconstruir uma mentira, muitas vezes você precisa mudar o significado do que a pessoa falou de você. No caso aqui falaram, não sei o quê, queria que agredisse um entregador, uma coisa assim, né? Queria que ele tivesse feito isso com o entregador de delivery, só para a gente ver uma coisa. Claramente, ele não quis dizer para ele agredir um entregador de delivery. Ele só falou isso de forma irônica, então foi uma forma de tirar sarro. Nesse caso, o Danilo ele mudou um pouquinho essa interpretação. Então ele falou assim: peraí, por que você quer que eu agrida um entregador de delivery? Você não gosta de entregador de delivery? Entende? Então ele fez essa pequena mudança aí na própria interpretação da mentira que estão falando dele. Então vamos seguir aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. Por que você queria que eu fizesse isso com delivery? Você não... Então, o que tem a ver eu chutar uma placa, que vocês vão saber já já por que eu fiz isso? Vocês vão chutar uma saber placa já já, ele fala. com agredir delivery. Já já. Olha a má intenção das pessoas querendo relacionar uma coisa com outra. De todo modo, fica aí o vídeo, tá bom? Vocês já viram no meu canal, não tô escondendo nada. Fiz isso no meio da rua, tá? E creio que não perdi minha razão ao fazer isso, porque se vocês assistirem até o fim, vocês vão descobrir porque que eu fiz isso. Olhos arregalados. Vou pedir que vocês julguem vocês mesmos. Eu sou um ser humano normal, eu trabalho na TV, eu faço comédia, eu tenho uma vida que lida com o público, mas eu sou normal. Em algum momento eu neguei que eu não sou normal. E eu gostaria que você... Aqui ele faz uma coisa interessante, ele traz um arquétipo para a narrativa dele.
Arquétipo é como as pessoas te veem, é como você passa a sua imagem, de modo que as pessoas interajam com você. Então, aqui o que ele traz é o cara comum. O arquétipo do cara comum é muito interessante nesses casos em que você quer se conectar com o público, que você quer ganhar a simpatia das pessoas. Por quê? Porque se você se mostra uma pessoa comum, é mais fácil uma pessoa que está assistindo falar assim: poxa, eu me identifico com esse cara aí. Além de mexer com o emocional da pessoa, também traz aquele senso de, pô, tamo junto, cara, eu te entendo, sei do que você está passando. Então, ele usa muito bem essa estratégia, que se chama usar o arquétipo do cara comum. Geralmente ele faz comédia, não é verdade? Porém, ele está totalmente descaracterizado de comédia aqui. Ele não está falando nada engraçado, não está fazendo nenhuma piadinha. Então não é o arquétipo do bobo da corte. Ele trouxe um outro arquétipo, que é o arquétipo do cara comum. E juntando esses dois ficou muito forte. A figura pública dele, que as pessoas veem ele como um cara engraçado, juntando com o cara comum, isso deu mais força ainda à mensagem dele. Vamos seguir aqui então. Pessoa comum e normal que está assistindo isso, dissesse se você faria algo parecido ou não no meu lugar, tá bom? Então, vamos lá, vou contextualizar vocês. Primeiro que para mim é muito ruim fazer esse vídeo e eu tô tentando resolver esse problema de maneira privada, porque eu odeio, não gosto de expor nada da minha intimidade. Você vai ver que no meu Instagram eu posto coisas do meu trabalho público. Geralmente eu dou opiniões a respeito de notícias públicas. Né? A notícia fica pública. O cara é político, ele deve satisfação ao público. Eu emito minha opinião. A notícia saiu no jornal, todo mundo leu a notícia, eu faço piada em cima disso. Agora, a minha vida privada, quando um amigo, um artista me conta coisa privada, eu não falo. Uma coisa interessante que ele está fazendo aqui é construir a imagem dele. Tá? Eu vou deixar, depois aqui no final desse vídeo, eu vou deixar para você um outro vídeo que eu fiz sobre a retórica aristotélica. Existem 3 pilares para a retórica, e ele está utilizando eles muito bem aqui. No caso, o que ele está fazendo agora é construindo uma imagem. Então ele está dizendo assim, olha, eu sou um cara que eu não gosto de mostrar a minha vida particular. A minha vida privada é minha vida privada. Eu faço piada de notícias públicas. Então ele está deixando claro qual é o tipo de comportamento que ele tem. Isso é importante, porque se você quer se defender de alguma coisa, ou se você quer apresentar uma retórica persuasiva, você precisa contextualizar e montar uma imagem de você. Você tem que mostrar para as pessoas o porquê é que você está fazendo aquilo. Então, ora, se ele é conhecido por manter privada a vida privada, por que ele está vindo a público falar de um momento em que ele estava de folga e acabaram pegando ele? Porque se tornou público. Ora, se tornou público, eu também tenho o direito de ir lá e falar das pessoas que estão me acusando. Então, ele está criando essa imagem, né? E é muito interessante, nós chamamos isso de ethos, né? Na retórica aristotélica, na retórica dos gregos. E esse é um padrão importante da comunicação. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para a gente entender um pouco mais. Vocês, Jax, Complexo Matarazzo, grupo, investidor, vocês estão ganhando muito dinheiro retirando a paz de quem mora aqui. Muito dinheiro. Vocês tiram a nossa paz e enchem o cofre de vocês. Tá bom? E vocês vão ver o que eu e muitos vizinhos têm passado. Isso já virou matéria aqui, ó, na Record, já virou matéria na TV, em jornal impresso. Tá? Mais uma prova de que ele está trazendo mais dados que embasem a retórica dele. Ele está trazendo comprovações daquilo que ele está falando. Então, comprova mais uma vez que ele escolheu um estilo de oratória que nós chamamos de orador analítico. Quanto mais dados a pessoa traz, mais isso influencia ou ajuda na defesa da narração que você quer impor. Agora, uma coisa interessante também, isso na oratória grega nós chamamos de logos. Tá? O logos, ele é essa parte onde você apresenta evidência das coisas. Então, na retórica aristotélica, nós chamamos de ethos, que é a construção de uma imagem, o porquê que você está fazendo aquilo, dando uma razão para aquilo que você está apresentando. Nós temos o logos, que é o que ele está fazendo aí agora, apresentando evidências, né? E também nós temos o patos. O patos é quando você coloca emoção no discurso. Até agora ele não colocou emoção, não contou uma história inspiradora, enfim, alguma coisa nesse sentido.
Mas vamos ver se até lá ele coloca. Até o momento, ele está muito congruente, me parece, com aquilo que ele está demonstrando. Olhos arregalados, semblante tenso, às vezes ele fecha a mandíbula, né? Para falar de alguma coisa, ele fala com a boca mais fechada. Então, geralmente, quando você está com raiva, você fala: olha, não faz isso não, cara. Não faz assim porque eu vou ficar bravo. Então, você começa a tensionar essa parte da musculatura aqui, e isso demonstra que ele realmente está com raiva. Ele não está num estado normal aí de emocional. Isso foi sexta-feira. Sabe que horas são? 1h30 da manhã. Esse vídeo é da minha Outras jornada. Um provas, dia que eu né, trabalhei, outras peguei gravações. trânsito, aguentei bastante coisa, engoli bastante sapo, tentei receber, lido com o público, todo o público que eu podia, peguei estrada, peguei trânsito, cheguei em casa e eu queria descansar. 2h30 da manhã, é isso que o Complexo Matarazzo joga dentro da minha casa, sexta-feira, tá bom? Eu fiz um vídeo postando, o Jax, que é superintendente, me chamou para uma conversa Ó, privada, mandíbula como eu disse, tensionada, ó. eu quero resolver isso no privado, Me não chamou gosto pra de me uma expor, conversa, mas eu e fiquei, esse tipo de... eu preciso me expor, porque eles estão me expondo. E se eles estão me expondo, eu preciso contextualizar e vou expor o que eles estão fazendo. O Jax me chamou para uma conversa privada essa semana, acho que foi quinta-feira, eu estive na conversa, mostrei para ele alguns vídeos, que eu vou mostrar aqui, e ele falou: fique tranquilo que isso não vai mais acontecer, estou trabalhando para isso. Toma o meu número, quando acontecer me avise. Neste mesmo dia que ele me garantiu que isso não ia acontecer, perto da meia-noite, esse era o barulho na minha janela. Eu reclamei, no outro dia a Adriana, uma das atendentes, pediu pro pessoal desligar o som. Desligaram o som só porque eu comecei a ameaçar que ia publicar tudo. Que eles, não é que eles estão preocupados com o vizinho, eles estão preocupados com a imagem deles. Porque só quando você ameaça publicar e fazer é que eles tomam atitude, tá bom? Porque, aliás, uma das reclamações é que existe um sindicato que deveria representar os vizinhos aqui na rua, no Complexo Matarazzo, que a minha impressão é que esse sindicato é completamente vendido, porque fazem anos que isso acontece. Eu tenho que me expor aqui para que isso pare, porque o sindicato lá, a representação dos vizinhos aqui não faz nada. Não faz nada. Agora chegou num ponto que eu preciso ir chutar a placa para poder entrar na minha casa. Eu preciso ir e denunciar em público para eles me receberem e abaixarem o som aqui. Porque isso não foi sexta e não foi ontem. É toda noite quase. É toda noite. Então, o contexto que eu chutei aquela placa que fizeram aquele vídeo. Acordei irritadíssimo. Saí para tomar café. Quando eu voltei com o carro, eles colocaram um cone e uma placa dizendo que eu não poderia entrar na minha rua, eu não poderia entrar na minha garagem. Foi por isso que eu desci e chutei essa placa. Trancam a rua com carga e descarga de evento, como vocês estão vendo aí. Olha, eles usam a rua para carga e descarga. A rua é deles. Sem contar uma coisa que me emputece, essa hipocrisia do caramba do marketing desses caras. Eles ficam arrotando por aí. É um lugar inclusivo. Inclusivo aqui, ó. Só rico entra nessa merda. Não tem nada de inclusivo, não. É esse marketing bunda. Estamos sendo um clube inclusivo. Somos um lugar da inclusão. Aqui, ó. É só rico e playboy que frequenta essa bosta. Aí continua esse marketing bunda. Nós somos... Um ponto muito importante aqui da defesa do Danilo é o seguinte, ó. Lembra que eu falei para vocês que quando você precisa desmascarar uma mentira, você, em geral, você utiliza de uma estratégia que nós chamamos de retórica, né? E essa retórica tem uma estrutura, e uma delas é o ethos, que é você construir uma imagem de você. E se você constrói uma imagem de você que as pessoas vão simpatizar, nada mais natural do que você desconstruir a imagem do outro. E é isso que ele está fazendo muito bem aqui. Ele está falando que eu não concordo dessa palhaçada toda aqui, a hipocrisia do marketing deles. Eles falam que é um lugar inclusivo, inclusive uma ova, porque só entra playboy, gente rica ali, não tem nada de inclusivo não.
Assim, eles falam de ecologia, não tem nada de ecológico, eles atrapalham todo mundo, derrubam árvore para poder utilizar o espaço todo. Então ele desconstrói o ethos do mentiroso. E isso aí é bem interessante na sua retórica também. Então assim, eu tô passando por tudo isso há muito tempo, outros vizinhos também e já reclamaram. Então assim, se coloquem no meu lugar ou falem com qualquer vizinho aqui da rua, tá? Fazem alguns anos que nós estamos passando por isso, tá? Essas pessoas vieram aqui encher o rabo de dinheiro, tirando a paz de quem estava aqui primeiro. Você fala com eles, eles não têm palavra. Por que eu estourei ontem e chutei uma placa? Porque eu não conseguia dormir por causa do barulho. Um dia antes, o próprio CEO me recebeu e garantiu que não ia mais acontecer. E na mesma noite, eu não consegui dormir direito por causa do barulho que aconteceu de novo. Saí para tomar café, depois de uma noite de sono péssima, voltei e eles estavam me impedindo de entrar com o meu carro na minha própria casa de novo. De novo. Eles sempre fazem isso. Então eu pergunto para vocês agora, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês respeitariam a placa? Porque eu não desrespeitei trabalhador, desrespeitei uma placa. E eu digo mais, spoiler. Essa parte é bem interessante, quando ele fala assim, e aí eu pergunto para vocês, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês chutariam a placa? Vocês derrubariam o negócio? E quando ele faz isso, ele apela para a emoção das pessoas. E aí ele fechou a tríade perfeita da retórica aristotélica. Ethos, logos e patos. Na verdade, ethos, patos e logos, ele utilizou de forma muito eficaz nesse discurso que ele fez. E isso mostra que ele realmente é um comunicador nato. Eu não acredito que ele tenha sido assessorado. Percebe que o vídeo tem edição. O vídeo tem edição, ele foi editado, provavelmente por uma equipe de produção dele. Não foi ele que editou o vídeo. Então ele tem assessoria sim. Agora, eu duvido que essa naturalidade que ele esteja passando o vídeo seja alguma coisa construída. Para mim é genuíno. Então, tudo indica aqui que ele está tendo uma atitude genuína e que ele fala a verdade, porque afinal de contas, todos os sinais apontam para uma congruência na atitude que ele teve, percebe? É fácil você pegar um mentiroso quando ele não é congruente. Por exemplo, ele está fazendo uma cara de feliz, mas a expressão dele está diferente, ou a voz, a entonação de voz está diferente. São sinais que não são congruentes. Nesse caso dele aqui, ele está usando, ele está tudo congruente, está tudo indicando que ele está dizendo a verdade. É bem interessante aqui a retórica dele nesse ponto. Então é isso aí, tá bom? Eu tô expondo tudo porque estão expondo minha intimidade. É isso que aconteceu, tá? E eu vou falar mais uma coisa aqui. Provavelmente vai vazar mais vídeos meus putos com essa situação. Porque a próxima vez que a Soho House mandar esse barulho pra dentro, eu vou entrar lá. Eu vou entrar com prego, com martelo, eu vou martelar em todos aqueles móveis a lei. Aqui ele faz uma coisa interessante também, é uma estratégia importante. Ele já está antecipando que vocês podem esperar que vai ter mais, viu? Porque eu estou na razão e se fizerem barulho de novo, eu vou lá e vou dar martelada no negócio. Então ele já está preparando o público para caso ele aconteça novamente, o público já espere. Então é uma estratégia bem interessante para preparar as pessoas para que ele não tenha que toda vez que vazar um vídeo desse, ele ter que vir e fazer a mesma estratégia de novo. Então percebe que é uma estratégia inteligente da parte dele também. Então esse é o contexto, tá, pessoal? Eu vim avisar porque... Nesse ponto aqui interessante também, uma última coisa aqui sobre a comunicação do Danilo. Tá vendo que a testa dele está franzida? Nesse ponto é um sinal de incômodo, né? Um incômodo de talvez lembrar que, bom, eu já me expliquei aqui, mas o meu problema continua, então, né, espero que vocês tenham me entendido. Mas é um assunto que realmente incomoda ele, é um assunto que está batendo nele há muitos anos e ele se sente incomodadíssimo com a situação, mais uma vez sendo congruente com a mensagem que ele passou aqui para vocês. Vamos então agora a um breve resumo de como que você pode aprender com essa resposta do Danilo Gentili, como que você pode usar isso na sua comunicação. Primeiro ponto, se um dia inventar um boato sobre você e você precisar resolver isso, resolva imediatamente. Vá a público imediatamente, o mais rápido possível, porque você evita que se descontextualize ainda mais uma situação que já não é verdadeira.
Ponto número 2, você percebeu que as expressões faciais elas dizem muito daquilo que você está sentindo. Então, quando você estiver com raiva, você vai estar com os olhos arregalados. Eu não estou dizendo para você fazer ou não fazer. Isso é natural. Se você estiver irritado, natural que você abra os olhos, né? Essa é a primeira reação que a gente tem. Terceiro ponto. Se alguém tiver com uma narrativa mentirosa para cima de você, você precisa desconstruir essa narrativa. Como que você vai fazer isso? Primeiro ponto, a pessoa pega uma verdade pequena e faz da verdade absoluta. O que você vai fazer? Você vai fazer o contrário. Você vai pegar pequenas partes do texto ou daquilo que a pessoa falou para você e vai mudar um pouco o significado. Então, se alguém vier falar para mim, por exemplo, Newton, acho que o seu vídeo está ficando bom, hein? Ironicamente, eu vou falar assim, poxa, sério mesmo que você está achando que está ficando bom? Então eu transformei uma ironia numa afirmação, e você pode fazer o vice-versa. De repente você pode pegar uma afirmação e transformar numa ironia. Isso fica a seu cargo. Porém, é assim que você vai fazer, mudando o significado da fala do outro. O outro falou uma coisa, você vai interpretar de outro jeito e vai jogar na mesa. Será que cabe essa interpretação? Então, isso fica muito claro. Outra coisa que ele usou aqui, não está aqui na minha planilha, mas eu percebi durante a análise, é que ele usa muito a retórica aristotélica. Significa que ele usa etos, patos e logos. Isso é o quê? Etos é criar uma imagem de você. A pessoa não sabe quem é você, ou no caso dele, sabem quem é ele, mas ele contextualiza. Olha, pessoal, eu sou uma pessoa simples, eu sou um cara comum, eu sou uma pessoa que faço comédia, trabalho na televisão, como todo mundo trabalha. Então ele criou uma imagem para ele. Patos, ele traz para o emocional. O que você faria no meu lugar? Se põe no meu lugar, o que você sentiria? Você chutaria a placa? Você arremessaria o cone? Então ele traz para o emocional das pessoas. Esse é o patos. E o logos é trazer evidências que embasem a sua fala. Quando você traz evidências, você mostra, eu estou falando isso porque isso, isso, isso. Isso aqui está rolando há 2 anos, pessoal. E saiu no jornal, saiu na TV e mostrou. Esse é o logos. Numa retórica, é muito importante que você siga esses 3 pilares. E ele usou isso muito bem. Ponto também importante é que ele usa o arquétipo do cara comum. Ele faz com que as pessoas olhem para ele e falam, pô, Danilo é um cara como a gente, cara, é gente como a gente. Então eu tenho mais propensão a simpatizar com o arquétipo do cara comum. E por último, o tipo de narrativa que ele escolheu ser um narrador analítico e inspirador. Inspirador porque ele conta muitas histórias, e analítico é por conta das evidências que ele colocou. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar um like, de repente comentar. Para você acha que o Danilo Gentili agiu de forma correta? Tinha que ter feito isso mesmo? Eu confesso a você que no lugar dele, não sei se faria até pior não. Passando pelo que ele passou e com a congruência toda da narrativa dele, me parece que ele não está mentindo, que ele está falando 100% a verdade. Agora, se fosse você, o que você faria? Deixa aí para mim nos comentários. E também quero aproveitar e dizer para você não perder a oportunidade de assistir a esse vídeo aqui, ó. Lembra? Eu falei para você, etos, patos e logos, eu já ensinei aqui no meu canal, é a tríade da retórica aristotélica e são conceitos muito importantes para você construir uma boa narrativa. Meu nome é Newton, obrigado por assistir até aqui, um abraço para você, te vejo no próximo vídeo, tchau.